Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, mês, ano, hora ou data estelar que você esteja vendo essa gravação, eu me chamo Thiago, ou José Thiago, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo, você especialista SX Lite, eu sou do time de marketing, e hoje eu vim me apresentar para vocês dois pontos importantes. Primeiro, são as ações de marketing que a gente fez na SX durante esse semestre, né? Hoje a gente está entrando em dezembro, então tem algumas ações que já foram feitas, outras que já estão rodando, e um segundo ponto eu vou falar sobre marketing pessoal ou personal branding. Como aproveitar das nossas estratégias para você se posicionar melhor, para você conseguir ter mais autoridade com o seu cliente e se apresentar de forma mais eficiente. Então, esses são os pontos que eu tenho para mostrar hoje. E eu vou começar pelo começo, que são o que nós estamos fazendo hoje dentro de divulgação da SX. Então, bora lá que eu vou mostrar primeiro o que a gente faz dentro do Google Ads, que é a primeira ferramenta de divulgação de anúncio que a gente tem. Aqui vocês estão vendo, essa é a página do Google que a gente usa, né? Então, todas as divulgações ficam aqui. Então, a gente tem anúncio de rede de pesquisa, quando a pessoa vai lá e joga luminária LED industrial. Vai aparecer um anúncio da SX. Então, a gente já faz esse tipo de divulgação, ela já existe. Hoje a gente tem anúncios dentro do YouTube, a gente tem anúncio de display em toda a internet. Então, a pessoa hoje, ela entra no site da SX, ela é marcada por um código, que a gente chama ele de pixel, e o pixel vai lá, ele marca a pessoa, então todo o caminho que ela tiver dentro da internet, ela vai carregar esse código do pixel com ela. Então, a gente consegue fazer essa divulgação por todo mundo que já passou pelo nosso site, que já passou por alguma das nossas landing pages. Vou falar para deixar os links das landing pages que a gente usa para fazer divulgação, que de repente é importante para você, às vezes está mandando para um cliente, tem alguma coisa de campo de futebol, manda landing page para o cliente lá, dá uma olhada. Às vezes o que a gente usa de comunicação nas páginas de captura, que são as landing pages, funciona para vocês também. Às vezes o cliente não viu ainda, não clicou no anúncio da SX, então é interessante que a gente também repasse. Eu vou colocar os links aqui embaixo, né? E aí todo mundo entra lá, dá uma olhada, dê dicas também, às vezes assim, eu acho que tal coisa vale a pena, eu acho que algum nicho que a gente não está abordando, alguma área específica, é interessante que vocês tragam para a gente também, para o time de marketing, para a gente estar criando outras comunicações. Então é interessante que a gente tenha de fato essa troca de informação. Como vocês estão lá na ponta da lança, né, conversando direto com o cliente, às vezes vocês ouvem muito mais eles do que a gente. A gente vai na intuição, fazendo toda a parte de estudo para entender o que falar, como falar, a hora que falar. Então é interessante que a gente vá trocando de fato, assim, tanto o marketing como vocês, representante, quem está na rua atendendo o cliente no dia a dia. Então essas são as campanhas que a gente tem hoje. Então tem vídeo do YouTube, tem toda a parte de catálogo, tem falando de prazo de entrega, a gente vai intensificar tudo que for correlacionado com prazo de entrega, com disponibilidade de produto. Isso é uma coisa que a gente já está trabalhando e a gente vai manter isso ao longo de 2023. Uma das coisas que a gente vai trabalhar também é a parte de divulgação de conteúdo para chamar as pessoas para elas interagirem com as nossas redes sociais. Então, hoje a gente tem YouTube, que tem bastante vídeo, a gente tem o canal no LinkedIn, que também tem muita coisa. Isso é super interessante que vocês façam uso das nossas redes sociais para pegar o que for de conteúdo interessante para vocês. Então, entrei lá no LinkedIn, tem uma postagem que é legal aqui, eu estou recompartilhando ela. Vai lá, pega, compartilhe no seu LinkedIn também. Às vezes vocês sabem muito de uma determinada área. Thiago, eu sei muito sobre iluminação pública. De repente, crie uma postagenzinha, não precisa fazer arte, não precisa fazer... O LinkedIn é uma rede social que funciona muito bem com textos. Então, assim, talvez um texto bem elaborado, e não precisa ser bem elaborado quando eu faço em toda uma estrutura, gramaticalmente bem feito, mas é contando das experiências, mostrando o que vocês fazem, qual que é a expertise que vocês têm. Funciona muito bem, às vezes, para quebrar uma objeção do cliente. O que acontece hoje é que a gente usa o LinkedIn como uma ferramenta de prospecção. Então, é muito mais fácil que você comece a fazer essa divulgação. Vou antecipar o que eu vou falar na parte do personal branding, por causa disso. Então, assim, a gente gera um pouco de conteúdo lá, mas se vocês começarem a compartilhar, o cliente também vai ver que você, de fato, é um especialista no que você está falando. Porque, às vezes, quase sempre você vai entrar em contato com o cliente, vai se conectar com o cliente e o seu LinkedIn não está tão preparado para receber essa pessoa no seu perfil. Chega lá, não tem nada, ou você está compartilhando coisas que não são correlacionadas com o seu universo de trabalho.
Então é legal que você venha aqui, dê uma olhada, traga o cliente também, fala, você já viu o nosso LinkedIn? Você já viu o nosso Instagram? Esse é o Instagram da SX, assim, é só digitar dentro do Instagram, @SXLite, para ter acesso a ele. Então, a gente também precisa que vocês apareçam e nos marquem. Hoje no Instagram você consegue, na hora que você faz o story, você vai pegar seu celularzinho, vai gravar, e você consegue marcar SX Lite. Talvez você esteja fazendo alguma visita, talvez tenha algo interessante que você acabou de ver, acabou de tá apresentando algum projeto, alguma coisa do tipo, e tem aquela sacada que fala, isso daqui é legal que mais pessoas compartilhem. Então, é interessante que você esteja marcando a SX nas suas postagens, porque a gente consegue fazer uso da sua imagem em prol da gente, né, em prol da SX e do marketing, mas isso é benéfico para você também. Quanto mais você aparecer, quanto mais você se colocar como autoridade, falar assim, eu entendo muito disso e eu quero me colocar colocar à prova. Esse cliente ele não vai ter dúvida quando ele vier conversar com você, e ele vai sempre lembrar. É uma coisa que nos treinamentos de venda a gente reforça muito, né? Você se colocar como autoridade para a pessoa sempre estar lembrando de você. Então, se apresente mais, se coloque como presente nas redes sociais. E por isso que, assim, tendo as nossas mídias, é legal que você faça isso. Então, marque nos stories, viu alguma postagem interessante? Ah, agora tá em época de Copa do Mundo. Pega a Ross lá, faz um repost na sua rede social, alguma coisa. Se ela for uma rede social que você usa para trabalho, ou caso você queira iniciá-la para uma rede mais voltada para trabalho. A gente passou por um período que foi o ano de 2020, 2021, que todo mundo foi obrigado a digitalizar muito seu perfil, a profissionalizar o perfil de alguma maneira. Então a gente nunca sabe quando teremos uma nova pandemia ou uma digitalização, uma informatização dos conteúdos de novo. Então é legal que você já comece a pensar assim, porque se você começar hoje, daqui a um ano você vai estar extremamente preparado e muito mais confortável para poder estar falando nos stories, para estar apresentando alguma coisa, para estar se mostrando muito mais. Então, assim, o primeiro passo sempre é o mais difícil, mas toda jornada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Então é interessante que você comece de fato. Voltando para as mídias que a gente tem hoje de anúncio, a gente também está fazendo anúncio dentro do Facebook, a gente também está fazendo anúncio dentro do Instagram, a gente está fazendo anúncio dentro do LinkedIn, a gente tem os anúncios do Google, então a gente está tentando circular o máximo possível esse cliente que a gente está prospectando. Então, seria uma prospecção passiva da gente estar apresentando para o cliente, mas a gente está tentando se mostrar o máximo possível. Hoje, em todas as redes sociais, a SX está se posicionando. A gente fez os primeiros testes, para o ano que vem a gente vai intensificar isso, vai manter as redes sociais, mas a gente, de fato, assim, voltando para salientar, é interessante que você também apareça. Hoje a SX gera muito tráfego para os representantes ou para a venda. Então, assim, somos a parte do marketing, a parte da SX mesmo, gerando um certo fluxo de pessoas para os representantes, para os vendedores. E a gente precisa pensar que o ideal é que os dois lados estejam trocando tráfego. Aqui dentro do marketing a gente chama isso de geração de tráfego, então vocês podem vir a ser geradores de tráfego, que seria como se fosse um influenciador. Então, hoje você tem pequenos influenciadores, que são nano-influenciadores, isso existe, é uma galera que até movimenta muito dinheiro de fato, gerando mídia para alguma marca. Ah, mas aí vocês estão usando minha imagem? É bom para você mesmo. Quanto mais a gente conseguir se divulgar, a gente tem que pensar muito em alcance. Talvez o seu alcance nas suas redes sociais, você tem um alcance de... Você tem 600 seguidores, então são 600 pessoas, são olhando para você ou abertas a ouvir o que você tem a dizer. Aí você tem um perfil que tem 2.000 pessoas lá e começa a fazer essa divulgação, essa troca de mídia, principalmente entre vocês. De repente, assim, um consultor que vai conversar com outro consultor que consegue marcar, que consegue estar fazendo live junto, que consegue estar tendo essa troca de fato um com o outro, é extremamente interessante, porque essa troca de mídia é onde vocês vão conseguir estar mostrando o quanto vocês são é, autoridade no que vocês estão falando. A gente acostumou muito com isso, com essa troca, com estar nas redes sociais. E eu tenho certeza quase que absoluta que você deve seguir o Thiago Reis, o Thiago Concer, o Rafael Lassance, o Theo Orosco, o Nardon, o Thales Gomes, o Alfredo Soares. Então, assim, são todos eles vendedores e eles se posicionam nas redes sociais, eles estão lá gerando conteúdo. Óbvio que a gente não vai se comparar com eles, a gente não vai entrar no que eles fazem, é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas eles também começaram do começo. Então, assim, se apresentaram e foram criando conteúdo, gerando isso de alguma maneira.
Então é importante que você faça assim. Eu tenho certeza absoluta que os seus ídolos, as pessoas que influenciam você de alguma maneira, elas criam algum conteúdo nas redes sociais, assim. Então, para você começar, é só você olhar lá e ter um lance de você sempre identificar um perfil que você quer. Puta, eu gosto muito mais do Theo Orozco e do Alfredo Soares. Então, assim, de repente, modele como eles trabalham, como eles se posicionam, como eles falam, como um é mais divertido, o outro é mais sério. Então, assim, trazer isso para sua realidade vai ficar muito mais fácil para você se posicionar e de fato fazer o uso da sua marca pessoal, assim, do seu personal brand. Aí agora a gente começa com a parte do personal brand, assim. O que que é isso? De fato, é a sua imagem para as pessoas. Então, você é um representante, você vende, por mais que venda outros produtos, você tem que pensar que você é a sua maior vitrine. Então, se posicionar de uma forma estratégica, as pessoas, o que que você quer transmitir? Que você é extremamente técnico no que você faz, que você tem conhecimento de longa data, que você é flexível a ponto de ir se ajustando, ou que você consegue tecnicamente arrumar um projeto, melhorar isso, conversar com outra pessoa e juntando pessoas ao longo do processo e melhorando, talvez até na parte de network. Então, você tem um superpoder que é só seu e eu tenho certeza que você consegue usar isso para ir divulgando nas redes sociais. Talvez você já tenha assistido os outros vídeos dentro da SX, todo mundo gravou um videozinho que acaba tendo facilidade para comentar. Então você tem que pensar assim: todo mundo que gravou um vídeo aqui tem um superpoder. Seja falando de Nectar, seja falando de processo de venda, seja falando de organização, de agenda, de CRM. Tudo isso daqui as pessoas têm algo para dizer. Então, assim, que você se inspire nos outros vídeos para pensar, então tá, eu também consigo ajudar as pessoas desse jeito. O que que eu posso falar? Eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre aquilo, eu posso falar sobre venda técnica, eu posso falar sobre prospecção, eu posso falar sobre rapport, eu posso falar sobre finalização de venda. Existe um universo que você consegue trazer e você ir se mostrando. Para mim é muito fácil falar de marketing, algo que eu vivo já faz bastante tempo. Então é você entender o que é fácil para você e você trazer isso para o seu dia a dia e ir se divulgando. E aí entra um ponto super importante que é assim, a parte do marketing pessoal, de fato não tem uma linha central. É você olhar mesmo para você, no que é fortalecer o que você é bom. Não adianta a gente ficar aqui inventando o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Olhe para você, o que que você é bom. Eu sou bom em falar disso daqui. Eu vendo muito bem, eu vendo muito mais, eu fecho muito mais venda quando eu toco nesse ponto aqui. Nisso daqui, ninguém ganha de mim, eu sou imbatível. Então é isso que você vai trazer. Óbvio que o tópico, nem todo mundo vai colocar, vai ter tanta cara de pau de fazer isso, mas é legal que você pense para começar a fazer. Se você começar a fazer hoje, daqui a um ano você vai estar muito melhor. E aí você vai ver os seus stories lá no começo, você vai ver que, né, os seus conteúdos, seja um vídeo, seja um story, seja um vídeo no YouTube, vai estar muito melhor, muito mais bem produzido, muito oralmente falando, você vai ter evoluído. E aí entra um ponto, que é um ponto importantíssimo, que é onde a gente vai afunilar a comunicação. Toda a parte de marketing hoje que a gente faz dentro da SX é muito voltado para a parte de marketing de relacionamento. Então, toda aquela parte de propaganda é a alma do negócio, então a gente ficar sempre panfletando o produto para as pessoas é algo que ficou muito maçante. Eu até queria usar como base um livro que chama O Fim do Marketing, do Carlos Gil, que assim, é um livro que ele vai trazer todo o conceito desse novo marketing, que é esse marketing de relacionamento, que as pessoas elas querem interagir mais, elas querem saber o que que o vendedor está de fato vendendo para elas. Então, por isso que é super importante, isso daqui vem meio para finalizar esse conteúdo, que você crie relacionamento com o seu cliente, com o seu prospect, com o seu prospecto a cliente, porque é nisso que você vai se diferenciar do seu concorrente. Então, o que eu vou fazer hoje para me diferenciar? Tem toda a parte de produto que a gente vai coloca para medir, a gente tem garantia, a gente tem toda essa parte técnica que vai apoiar a sua venda, que vai apoiar o seu conteúdo, que vai apoiar a sua divulgação. Mas depois disso tudo, a gente ainda tem a parte do relacionamento. Então, tem vendedor que ele é muito mais, ele consegue vender muito mais porque ele se relaciona com aquele grupo lá, tipo assim, aquela carteira é dele e ele não vai perdê-la de tão fácil.
por uma questão de relacionamento. Então, assim, é importantíssimo que a gente olhe para a parte do relacionamento, porque é algo que a gente está fazendo dentro do marketing aqui da SX e que vocês também façam aí. Então, como que fica muito mais fácil de eu criar uma relação quase que, né, humana e pessoal com as pessoas? Quando eu estou fazendo isso daqui, quando eu estou me colocando, me mostrando, falo, gente, hoje eu estou fazendo isso, isso e isso, estou indo viajar para tal lugar, estou fazendo um projeto assim, assim, assado. Isso vai mostrando para as pessoas que você está fazendo, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook, seja aonde for, assim. É interessante que você vá divulgando, mostrando o seu trabalho, porque a hora que essa pessoa pensar em iluminação, vai pensar, tem alguém lá que eu já ouvi falando sobre isso, que ela entende, já vi ela fazendo um projeto de um campo de futebol, já vi ela fazendo um projeto de um município, já vi uma praça, já vi um galpão logístico. Então, tudo isso, assim, vai funcionar de fato como o seu currículo no digital. Isso vai ficar lá. Hoje, tudo que a gente faz vai perdurar durante muito tempo, seja no Instagram, seja no YouTube. Então, é interessante que você, de fato, assim, olhe para a parte da divulgação do personal brand como seu currículo, assim, como que eu consigo fazer isso? Eu vou dar uma dica que é uma coisa que eu faço, assim, eu gosto muito de ir gravando esse tipo de vídeo e deixar salvo nas minhas coisas. Às vezes eu não consigo fazer uma reunião com o cliente ou passar alguma coisa técnica, eu tenho um videozinho lá, eu falo, assiste esse vídeo aqui que eu explico a dúvida que você está tendo com relação a um produto X, alguma ação que a gente está fazendo. Então, é muito bom que você tenha, né, esse backup de conteúdos e você vai juntando. Óbvio, os primeiros não são bons, eles não são tão bem falados, eles não são divertidos, eu olho, eu não gosto, mas é legal que você comece a trabalhar a sua marca pessoal, porque a primeira pessoa que você tem que convencer que você é bom é você mesmo. Então, comece agora, vá fazendo, se divulgue, se aperfeiçoe, e o principal, assim, começa a fazer. A parte do personal brand, né, o seu marketing pessoal é você se colocar à frente e ir se mostrando. Então, o ideal é que você comece a fazer, né, o que depender do marketing da SX, pode mandar para a gente, tô com dúvida disso, queria fazer assim, queria fazer assado, sempre vão estar ancorados, né, por nós lá, então pode mandar qualquer tipo de dúvida, eu queria saber de tal coisa, queria saber como é que faz, pode contar com a gente, porque a gente também ganha muito com você nos ajudando a divulgar a SX hoje. Então é isso, assim eu me despeço. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar lá para o time de marketing, pode falar, eu queria fazer tal coisa, ou eu queria entender um pouco melhor como funciona as redes sociais, o que eu posso tirar de proveito. Pode entrar em contato, que a gente, assim, é ideal que a gente vá fazendo essa troca mesmo, que a gente use, um acabe usando a imagem do outro para fazer a divulgação e isso cresça muito mais. Então é uma rede de ajuda e quanto mais a gente divulga, mais alcance a gente tem. Tanto nós aqui na SX, quanto você aí fora, Brasil afora. Muito obrigado, até a próxima.